Boa tarde, pessoal. Eu sou o Danilo, da Horus. Estou aqui com o Daniel, nosso cientista de dados. Boa tarde a todos. Nós vamos conduzir esse webinar Indústria 4.0 ao seu alcance. Primeiro, agradecer a disponibilidade de todos, né? Sabemos que o tempo é sempre muito concorrido. E o nosso objetivo aqui... todos estão ouvindo? Por favor, digitar aí no chat. Pronto. Todo mundo ouvindo. Ok, obrigado. Todo mundo ouvindo bem. Bom, então o nosso... Nossa, aqui, né? Bom, como será o nosso webinar, né? A interatividade vai ser através do nosso chat. Então, a partir da minha pergunta aí, eu já vi que a maior parte das pessoas está ouvindo. Vou fazer uma outra pergunta aí. Vocês receberam o convite para o webinar e, naturalmente, isso gerou uma expectativa. Então, para a gente testar aí a nossa interatividade, eu solicito que vocês digitem aí no chat qual é essa expectativa, né? O que é que vocês esperam ver nesse webinar. Vamos ver aqui aplicações da indústria 4.0, foi o que a Letícia Ferraz colocou. Obrigado, Letícia. Mais alguém? Mais alguma expectativa? Novo aprendizado. Obrigado, Cíntia. Orientações do rumo a ser seguido, ampliar o conhecimento. Obrigado, Maite. Obrigado, Gutenberg. Ok, nossa comunicação está funcionando bem, né? Espero ver ideias para aplicações da indústria 4.0, colocou o Alessandro. Ampliar o conhecimento, Elvira. Ok. Já estamos bem aí a nossa interatividade. Qual é o nosso objetivo, né, com esse webinar? Comunicar a nossa proposta de valor e construir a trajetória até a gestão guiada por dados, que é o que está lá na indústria 4.0. Bom, antes de a gente dar seguimento, nós vamos passar um breve vídeo, um recorte de um vídeo para que a gente tenha um panorama, né, de como é que está a nossa economia. Esse vídeo não tem nenhum tipo de viés político, tem um propósito só de contextualizar a nossa proposta de trabalho. Tempo que leva para acertarem todos os acordos, nós já começamos essa convergência, daqui a 2 anos e meio o processo Chegou? disparou e está garantido que o Brasil começou a grande integração competitiva. O movimento, porque nós vamos abrir a economia brasileira. Quem nos ajuda a fazer a integração mais rápido? O Trump disse que vai nos ajudar e já recomendou o Brasil para a OECD, e ao mesmo tempo a Europa fez o primeiro movimento, fazendo a integração conosco na União Europeia. Então também ao final de 6 meses, esse movimento foi feito, está assegurada a abertura gradual da economia brasileira. Ao longo dos próximos 2 anos, 2 anos e meio, é o tempo que leva para acertarem todos os acordos, nós já começamos essa convergência, daqui a 2 anos e meio o processo disparou e está garantido que o Brasil começou a grande integração competitiva.
10, 15 anos atrás, uma até viralizou, que era justamente quando eu dizia, olha, nós temos que ter cuidado quando abrimos a economia, porque do jeito que está hoje, o empresário brasileiro tem uma bola de ferro na perna direita, que são os impostos excessivos, uma bola de ferro na perna esquerda, que são juros muito altos, um piano nas costas, que são os encargos trabalhistas, e aí você abre e fala assim, corre que o chinês vai te pegar. Bom, pessoal, a gente teve algum delay aí na apresentação do vídeo, mas o que eu quero destacar nesse trecho são dois itens, né? Um é o comentário da integração competitiva, onde o ministro menciona que em 2 anos ou 2 anos e meio vai haver aí a necessidade da indústria brasileira estar integrada ao cenário competitivo global. Isso nos liga aí um senso de urgência muito forte. E um segundo ponto que todos os empresários conhecem bem é a questão do custo Brasil, né? Com a carga tributária muito grande, com juros muito alto e nessa carga tributária o encargo trabalhista também muito pesado, né? Então são esses dois elementos aí que nós gostaríamos de trazer como cenário econômico, né? O pano de fundo onde nós estamos inseridos, né? Antes de a gente começar a tratar especificamente de soluções em busca da indústria 4.0, a gente observa aqui nos trabalhos que a gente faz nos nossos clientes sempre uma necessidade de se colocar com muita clareza em que momento se está na empresa, né, em relação à tomada de decisão, à gestão, utilizando os dados, a análise de dados de uma forma geral. Com isso, nós criamos um modelo nosso para a gente usar nos nossos clientes, que é um modelo de maturidade e capacidade para Analytics, inspirado aí no CMMI, que é um modelo similar para software, né? Nesse modelo, um primeiro estágio é o estágio onde a análise de dados é feita de forma ad hoc, sem a proteção de um processo bem definido. O processo é mais instável, não tem uma previsibilidade no seu resultado, e isso, no contexto da indústria, nos leva a uma manutenção reativa, ou seja, conserta quando quebra, né? Um segundo estágio é onde já existe, sim, um sistema de gestão disponível, mas ainda se observa controles paralelos, né, e relatórios extraídos em planilhas eletrônicas. Não sei se é a realidade de vocês que estão assistindo aí o webinar, mas a gente encontra isso daqui com alguma frequência nos nossos clientes. Um terceiro estágio é onde os dados já se encontram estruturados e disponíveis num repositório central para análise, que a gente chama de data warehouse. Já existe uma cultura de análise de dados sobre esse repositório, uma cultura de analytics, e as decisões são direcionadas por esses dados. Em um quarto estágio, a gente já percebe a geração de dados de uma forma mais automatizada, com menos interferência humana, portanto, menos sujeita a erro, como, por exemplo, em equipamentos que são sensorizados com IoT, RFID, mas, eventualmente, esses equipamentos, esses dados ainda estão disponíveis em lugares não integrados, a gente chama de ilha de dados, ainda não existe um repositório central da organização inteira. E, finalmente, no estágio mais avançado, a gente encontra esses dados centralizados em data lakes, e de onde é possível implementar soluções com inteligência artificial para análise dos dados e, eventualmente, de processos também, tomadas de decisão automatizadas em processos através da aplicação de RPA. É importante salientar que o nosso webinar ele está focado a partir do estágio 2, e caso alguns dos senhores tenham a necessidade de avançar do estágio 1 para o estágio 2, a Horus tem uma outra solução que a gente pode falar pontualmente em um segundo momento, tá? Então, nosso objetivo é que nesses 2 anos, 2 anos e meio, os clientes estejam o mais próximo possível desse estágio 5, para que se tenha uma integração competitiva, como mencionada no vídeo. Bom, o que nós observamos, né, nos nossos clientes que estão concentrados em Salvador, Camaçari e São Paulo, em 80% das vezes? Por que é que nós focamos aí no item 2 em diante, né? A gente normalmente encontra as empresas no estágio 2, e um dos exemplos disso
pode ser mencionado é uma situação relacionada a custo de ordem de manutenção. A gente observa que a controladoria ela chega num determinado custo por ordem de manutenção e a manutenção chega em outro número, né? Um outro exemplo também aplicado à indústria é quanto ao backlog da manutenção, ou seja, quantas ordens de manutenção existem ali para serem resolvidas. A produção chega a um número de backlog de ordem de manutenção e a área de manutenção chega em outro número, né? A partir daí, uma pergunta que pode ser feita é, afinal, como é que está a operação? Como é que está o custo da minha ordem de manutenção? Como é que está o meu backlog de manutenção? É importante que se tenha uma visão unificada para se enxergar de fato como é que está o desempenho da indústria. A partir daqui, a gente vai entrar na apresentação da solução e eu vou passar a apresentação aqui para o nosso cientista de dados, para Daniel Lopes, que é o autor aí da solução, vai apresentar para vocês com bastante propriedade. Daniel. Boa tarde a todos. Então, como o Danilo colocou, o primeiro passo que a gente precisa dar, a primeira coisa que a gente precisa enxergar é como que estão os meus indicadores no chão de fábrica. Comumente, porque é um dos indicadores mais utilizados aí a nível global, se trata bastante de disponibilidade, se trata bastante também de OEE. Então, eu coloquei essa comparação aqui para vocês, completamente fictícia, com ativos de setores distintos, para a gente poder fazer a seguinte análise. Eu tenho um compressor com 68% de disponibilidade, eu tenho uma caldeira com 75% de disponibilidade. Mas a questão fica, qual dos dois me dá uma oportunidade maior, tem um impacto mais relevante se eu decidir fazer um investimento no meu chão de fábrica? E é a essa pergunta que o dashboard que vai ser apresentado agora no clique se propõe a responder. Então, como que a gente começa a fazer essa análise? Bem, o primeiro passo é a gente consolidar os indicadores em um painel, em um repositório de dados único, para que se tenha, de fato, uma versão única da verdade. E, a partir daí, identificar qual que é o esforço, qual que é o custo necessário para se manter, para se fixar esse determinado indicador onde ele está. Vou dar um exemplo. Aqui a linha de fibras e a calcinação. São duas etapas, são duas malhas, são dois processos produtivos dentro do chão de fábrica que tem um OEE muito similar, se a gente for olhar aqui apenas o ranking, né? Porém, quando a gente vai ver uma relação entre o OEE e o custo, a gente consegue ver aqui muito claramente que a linha de fibras tem um custo muito menor do que a calcinação, praticamente a metade. Então, onde que eu direcionaria os recursos para uma melhoria? Seria para aumentar o meu OE ou seria para manter o meu OE onde ele está e diminuir os custos que eu tenho com ele? Para a gente poder enxergar quais que são os custos que a gente tem com ele, a gente tem aqui um DRE, com todo o descritivo de custo que o chão de fábrica me dá e, consequentemente, uma descrição que cada malha, que cada processo produtivo tem em relação aos seus custos, para a gente poder entender de uma forma executiva qual etapa tem o maior impacto em relação ao resultado do meu chão de fábrica. Como que eu enxergo a relação entre custo e resultado a fim de direcionar os recursos para onde teremos o maior impacto. Isso dentro da manutenção é uma coisa muito antiga, isso é o core da manutenção, isso é o coração da manutenção desde a aparição das manutenções preditivas e preventivas, lá com matrizes de risco, FEMEA e protocolos de redundância. Mas no cenário em que a gente está hoje, isso precisa também ser uma visão para direcionamento de recursos.
Qual que é a consequência prática da gente ter uma análise como essa? A gente passa a enxergar estratégias por uma visão executiva. Por quê? A gente sai de um panorama geral, de um panorama de chão de fábrica, vamos até os indicadores globais, tanto de produção, qualidade, disponibilidade, para, enfim, a partir da gestão da operação, ser possível se ter uma visão executiva do custo para se manter a performance. Então, nesse cenário, a visão executiva se torna sinônimo de foco de energia, onde que eu preciso direcionar os meus investimentos para ter um maior impacto. Essa é a questão, onde que eu tenho um maior impacto. Nesse momento em que a gente começa a tomar decisões e a organizar os nossos dados dessa maneira, a gente passa para o estágio 3, onde a gente já vai ter um data warehouse, temos uma cultura analytics e acabamos de tomar uma decisão guiada pelos dados. Então, estamos implementando a cultura de Data-Driven Decisions. Eu vou decidir qual que vai ser a área que vai ter o seu kickoff, que vai fazer o kickoff para a indústria 4.0, com base no impacto dela para o negócio. Então, identificada qual que é a área que tem um maior impacto, o próximo passo é identificar qual que é a ação que é mais assertiva dentro dessa área. E, então, passamos para a nossa segunda necessidade. Precisamos conciliar qualidade, performance, disponibilidade com a nossa análise de custo, que já foi previamente feita, com o objetivo de ser o mais assertivo possível. Então, posto o maior impacto, qual ação será mais assertiva para o meu objetivo? Então, vamos para o segundo dashboard, que é quando a gente se aprofunda um pouco mais no nosso poder de tomada de decisão. O que está acontecendo aqui? Saímos de uma análise da malha, identificamos uma vez identificada qual que é a malha que nós vamos investigar, passamos para um nível de ativo. Então, dentro lá da minha malha de calcinação, vamos enxergar qual que é o ranking de disponibilidade dos ativos. Então, aqui nós temos também um outro exemplo 100% fictício, onde temos um ranking com 4 ativos, uma caldeira, um compressor, um calcinador e uma bomba. Esse é o primeiro painel aqui da esquerda que vocês estão vendo. O painel principal para a tomada, o gráfico principal para a tomada de decisão nesse aspecto é esse gráfico central aqui, que é uma análise fatorial para o OEE, é uma análise fatorial para o resultado. E o resultado que a gente quer enxergar nesse caso é o OEE. O que está acontecendo aqui nesse painel? A gente tem aqui uma lista de tomadas de ação, uma lista de coisas que foram feitas, que aqui eu estou chamando de fator. E do lado direito, nós temos o impacto desse fator no indicador de resultado. Como que isso é feito? Uma vez que eu tenho uma base de dados que me confere conhecimento sobre as decisões históricas, a gente consegue aplicar um método estatístico chamado análise fatorial, no qual a gente estuda a variação dos indicadores direcionadores. E com isso a gente consegue enxergar um impacto no indicador de resultado. Qual que é a consequência prática para isso do negócio? Temos aqui alguns exemplos de ações soltas. Temos aqui calibragem de componentes, que pode ser a calibragem de uma cal, de uma arruela, seja lá do que for. E temos aqui uma soldagem. Então, para um determinado ativo, eu calibrei os componentes dele e soldei alguma parte, soldei um eixo, enfim. Ao fazer isso, eu gerei um impacto no meu OEE de 1% e de 7%, respectivamente. Qual que é o insight que uma análise fatorial vai dar para vocês, para que vocês possam se tornar mais assertivos?
ela vai juntar, ela vai combinar todos esses fatores para lhe dizer qual é o que teria o maior impacto. Então, ao invés de a gente analisar apenas a calibragem, apenas a soldagem, que traz um resultado, traz um impacto baixo, o que aconteceria se eu tivesse feito, quando eu faço quando eu tomo essas duas ações juntas, que é o que a gente tem aqui no final. Quando eu junto a calibragem dos meus componentes com a intervenção de uma soldagem, eu tenho um impacto de 85% no meu resultado. Tanto as ações, tanto os fatores, quanto os impactos, nesse caso em específico, são meramente ilustrativos. A intenção é a gente mostrar como que a gente pode avaliar as nossas ações com base em um método estatístico, com base em um método probabilístico, para que a gente possa entender qual que é o impacto disso no resultado que está no resultado desejado. Aqui do lado direito, logo após a análise fatorial, a gente tem um box plot por OEE e equipamento. O que está acontecendo? Se por um lado a gente está estudando quais foram as ações e os impactos dessas ações, por um outro lado a gente está também identificando os fenômenos no comportamento do ativo. Então o ativo vem se comportando de uma determinada forma e de repente ele apresenta algum defeito fora do esperado. Então, onde é que foi esse evento? Aqui a gente pode ver que foi no compressor, onde o OEE dele caiu drasticamente. Esse é um fato para ser estudado, para a gente poder entender quais que foram as causas disso, para que no futuro a gente possa também rodar uma análise fatorial para prever esse tipo de ação, para a gente prever com base nas nossas tomadas de decisão qual que seria o resultado esperado. Então, recapitulando aqui o que está acontecendo, o que a gente já fez até agora a gente já identificou qual que é a área que vai ter o maior impacto através da etapa do processo, da definição dos ativos e da avaliação do custo-benefício. Identificamos também qual que seria a ação mais efetiva, levando em consideração o nosso histórico da tomada de decisão e levando em consideração também a variação nos indicadores direcionadores. Junto com isso tudo, a gente agora tem qual que é o maior impacto, qual malha vai me dar o maior impacto e qual ação é mais efetiva naquele ativo daquela malha. E nesse ativo a gente pode fazer o kickoff para a indústria 4.0. Desculpa, pessoal, desculpa interromper aqui, Daniel. Mais alguém está sem áudio? Eu estou aqui com o Fabiano e o Denilson sem áudio. Respondam aqui no chat, por favor. Áudio normal, aqui está ok. Tá. Ok, vamos dar continuidade. Eu vou falando aqui com o Fabiano e o Denilson no chat. Obrigado, pessoal. Então, voltando para a nossa solução, uma vez que a gente identificou qual que é o maior impacto e qual que é a ação mais efetiva, aí a gente consegue fazer naquele ativo um investimento de kickoff para a indústria 4.0. Como que esse kickoff se dá? O que a gente precisa fazer nesse sentido? A gente passa para o estágio 4 dos nossos graus de maturidade para a indústria 4.0. A gente começa a investir em IoT e em RFID, para que a gente possa ter dados não somente dos nossos sistemas
administrativos, mas que também a gente possa colher os dados de performance dos ativos que estão, dos equipamentos que estão no chão de fábrica. Então, dados de vibração, dados de integridade de fluido, né, integridade de óleo, para a gente saber como está a lubrificação, dados de temperatura, para a gente poder fazer um estudo de termometria, dados de esforço solicitantes, para a gente poder identificar um possível desvio de linha, para que assim a gente possa começar a entrar na indústria 4.0 propriamente dito da forma mais otimizada possível. Como que isso funciona na prática? Uma vez selecionado o equipamento, a gente vai ter duas origens de dados distintas conversando entre si. A gente vai ter do lado esquerdo, aqui do lado esquerdo, a gente vai ter uma base de dados proveniente do equipamento, então, proveniente de IoT, proveniente de RFID, proveniente que vão estar dentro de um data lake, podem ser dados não estruturados, podem ser dados estruturados, e de um outro lado, a gente vai ter uma base de dados estruturada proveniente dos ERPs, proveniente dos sistemas de gestão. Qual que é a consequência da gente colocar esses dois mundos, essas duas bases de dados para conversar no clique? A gente consegue gerar insights dessa ordem. Então, a gente tem aqui o OEE por equipamento. Então, continuamos analisando sempre a performance que temos com as ações que tomamos. Por isso que a gente precisa sempre manter os indicadores em xeque e conseguimos fazer, como mostra esse indicador aqui, uma previsão da próxima falha. Na verdade, tendo o equipamento sensorizado e tendo os dados organizacionais, a gente consegue fazer uma simulação de resultado, independentemente de qual seja esse resultado. A gente consegue fazer uma simulação da próxima falha, que seria a manutenção prescritiva. Qual que é o momento ideal para eu parar, levando em consideração os meus custos e a forma com que eu estou operando. Esse resultado também pode ser uma previsão, uma simulação de disponibilidade. Então, uma coisa muito comum, por questões comerciais, eu preciso que o meu chão de fábrica, eu preciso que a minha malha performe acima do que ele foi dimensionado para performar. Qual que é o meu risco efetivo, qual que é a probabilidade dos nossos equipamentos do chão de fábrica não responder da forma esperada, qual que é a probabilidade dele ficar indisponível. E também uma previsão de produção. Qual que é a minha produção provável, dado tanto a forma com que eu estou trabalhando, tanto a forma com que o equipamento está respondendo. A partir do momento em que a gente tem os dados das máquinas e os dados dos sistemas transacionais, esse é o horizonte que a gente consegue vislumbrar. E é aí em que a gente chega no quinto estágio do processo no quinto estágio de maturidade do nosso CMM4A. É o momento em que a gente tem um data lake estruturado o suficiente para que a gente possa aplicar tanto inteligência artificial voltada para os processos, no momento em que a gente consegue criar um RPA avançado, tanto inteligência artificial aplicada aos dados, no momento em que a gente consegue falar de coisas como manutenção prescritiva, como a simulação de disponibilidade. E aí sim, a gente, seguindo dessa forma, a gente consegue entrar na indústria 4.0, tendo o menor investimento possível para se alcançar o maior impacto dentro do nosso chão de fábrica. Então, como que é a nossa solução para as indústrias? Na hora, os nossos produtos seguem alguns princípios. A gente acredita que um algoritmo de inteligência artificial não agrega valor ao negócio por si só. Então, seguimos uma linha de Guided Thinking Analytics, que foi exatamente o que a gente fez aqui agora. A gente não aplicou um Vector Support Machine, um algoritmo genético e mostrou para vocês a aplicação.
A gente entendeu qual que é o processo que precisa ser feito para a tomada de decisão e adequamos a ciência de dados para trazer resultado para vocês, interpretando os algoritmos. Então, a gente mostrou em quantos dias será a próxima falha. Isso é o Guided Thinking Analytics, é vendo primeiro o que mais impacta o negócio, vendo o resultado. A foto do momento, onde a gente trata da versão única da verdade, onde a gente trata de um data warehouse, a gente trata do data lake, para que a gente possa levar a informação para todos os participantes da tomada de decisão. Sempre com objetividade, tratando as questões com números e probabilidades, ou seja, mais uma vez, colocando a ciência de dados a favor da indústria de vocês, a favor do chão de fábrica, e interpretando, seja uma análise fatorial a favor do negócio, seja um algoritmo de aprendizagem de máquina, um ambiente de inteligência artificial, visando sempre a maior assertividade na tomada de decisão, no momento em que a gente faz o uso da estatística e da inteligência artificial para trazer resultado para o negócio de vocês. Obrigado, Daniel. Vamos abrir agora para uma sessão de perguntas, né? Para que a gente possa tirar alguma dúvida aí que tenha ficado. Deixo aqui com vocês as nossas informações, caso vocês queiram entrar em contato, ou se quiserem quiserem algum tipo de esclarecimento que não foi prestado nesse webinar. Então, temos já alguma pergunta? Vou guardar um pouquinho aí, dá tempo para o pessoal digitar. Chegou uma pergunta aqui do Gutenberg. Gostaria de saber em qual estágio estou para começar a trajetória rumo ao estágio 5. Bom, aqui, para responder aqui ao Gutenberg, deixa eu voltar aqui alguns slides. Bom, o nosso foco foi a partir do estágio 2. Né? Estágio 2, estágio 3, o 4 e o 5. O nosso trabalho ele começa com um diagnóstico. É um diagnóstico voltado aí à análise de como é feita a análise de dados atualmente no cliente. Se você já tiver lá, Gutenberg, um RP instalado, mas ainda precisa usar alguns controles paralelos, algumas planilhas, a extração de um relatório para a tomada de decisão, ainda tem algum componente manual para unir dados de sistemas diferentes, a gente entende que a sua empresa está no estágio 2. E existem abordagens específicas na identificação, sempre tendo em mente qual é o objetivo de negócio, né, que está ali priorizado, para que a gente possa estabelecer uma estratégia de analytics e aí conduzir a empresa naquela área específica gradativamente pelos estágios. Então, o primeiro ponto é ter uma visão única da verdade, para chegar no estágio 3, e a partir daí se desenvolve uma cultura de analytics com um acompanhamento periódico de como a solução de BI e de Analytics está sendo utilizada, e a partir desse momento do estágio 3 a gente identifica alguma necessidade de sensorização de equipamentos específicos daquela malha, estuda a viabilidade disso e implementa projetos para que você tenha esses dados de forma automatizada, né? No primeiro momento, esses dados podem não estar necessariamente integrados aos dados de gestão, aos dados de outras áreas da indústria. E, no segundo momento, a gente integra todos esses dados em data lakes, para, a partir daí, a gente ter uma visão automatizada e consolidada de toda aquela área, né? Os algoritmos de inteligência artificial, eles são passíveis de serem implementados desde o momento que você já tem dados confiáveis, desde o estágio 3, né? Mas, obviamente, eles têm um impacto muito maior para o negócio, no momento que os dados estão todos integrados no data lake. Então, tudo passa pela análise do objetivo de negócio e a análise do ambiente atual da empresa. Temos algumas outras perguntas aqui. A pergunta do Daniel Fernandes. Quais técnicas de prescrição foram usadas e como?
A integração com o R ou algo do tipo. Aí eu passo para o cientista de dados, aí já não é minha praia, não. Opa, nessa solução em específico, a gente não utiliza uma integração com R, a integração com R, porque ela é muito limitada quando a gente precisa, no momento que a gente precisa escrever os nossos algoritmos, porque aqui na Horus a gente escreve os nossos algoritmos, a gente usa uma integração com o Python. As técnicas de prescrição que foram usadas, nós usamos de técnicas estatísticas, nós usamos análise fatorial como forma de entender o impacto das ações, e para a prescrição propriamente dita, nós usamos um método estatístico que foi desenvolvido, nós utilizamos métodos estatísticos que são desenvolvidos aqui dentro da Horus. Temos uma presença bem forte no ambiente acadêmico, a gente escreve alguns artigos sobre isso, e é isso, nós usamos os nossos algoritmos aqui na Horus. Respondendo à pergunta do Alessandro, eu entendi a ideia, mas a solução apresentada é bastante pontual. Alessandro, nos nossos clientes, a gente percebe uma preocupação muito forte voltada ao controle de custos variáveis versus os indicadores de disponibilidade, disponibilidade, qualidade, que compõem o EE, que no final do dia entrega aí a competitividade de uma indústria. Então, frente a esse desafio de controle de custos e aumento da competitividade, essa é a solução que a gente tem posicionado e tem implementado aqui nos nossos clientes. Você tem uma necessidade diferente dessa, a gente pode analisar caso a caso e encontrar a solução mais adequada para o seu desafio de negócio. Obrigado pela pergunta. A pergunta da Letícia é: em qual momento é adequado iniciar o processo? Letícia, a gente, até pelo momento da economia que o país atravessa, por isso a gente trouxe aquele vídeo lá do ministro da Economia, onde ele coloca ali uma abertura mais radical de 2 a 2 anos e meio. Isso nos ligou aqui um senso de urgência muito forte. Então, eu diria que o melhor momento para iniciar é ontem. A gente precisa iniciar o quanto antes. E aí, o nosso pontapé inicial tem sido, junto com os gestores dos clientes, entender em que estágio desse modelo de maturidade e capacidade aí para analytics proposto pela Horus, a empresa se encontra. Porque a partir da avaliação desse estágio inicial, que é o nosso ponto A gente entende as estratégias e os projetos que precisam ser desenvolvidos para se chegar no estágio adequado, no estágio pretendido, que é o ponto B. Então, desse ponto A ao ponto B, a nossa trajetória. Isso pode dar origem aí a um portfólio de projetos que vai ser um programa, que vai ser gerenciado com o objetivo de atingir aí o estágio desejado. A Letícia coloca, aproveitando a tua resposta, como mensuramos a maturidade a partir das estratégias das empresas? Esse é um modelo específico para Analytics. Então, isso é feito através do entendimento de como os dados são utilizados para se tomar decisão. Então, em um exemplo que nós encontramos com alguma recorrência, se você precisa extrair dados de sistemas diferentes, consolidá-los em planilhas eletrônicas para, a partir daí, você gerar os seus controles, o seu report, os seus indicadores, se esses dados, de forma isolada, estão dentro de um processo, dentro de um sistema, você está no estágio 2. Se esses dados eles são coletados já em planilhas eletrônicas, sem um processo definido e sem um sistema para registrar isso, você está no estágio 1, onde os dados são ad hoc. Se você já tem uma estratégia de consolidação desses dados através de uma extração automatizada de vários bancos de dados para consolidar em uma base de dados analíticas, essa base de dados analíticas nós chamamos de Data Warehouse, você está no estágio 3. Então, através do entendimento de como os dados da empresa são utilizados no processo de tomada de decisão, nós sugerimos um dos estágios com um único propósito de entender o momento atual do cliente para a gente traçar ali qual é a melhor estratégia para se chegar no momento pretendido, no estágio pretendido. Pessoal, mais alguma pergunta?
gostaria de reforçar aqui o que o Daniel colocou, né, dos nossos contatos. Caso vocês queiram... Tem mais uma pergunta aqui do Denilson. Qual a perspectiva para o mercado brasileiro? Denilson, nesse momento eu estou em dúvida se você perguntou para mim ou para o Paulo Guedes. De qualquer forma, eu me sinto lisonjeado pela pergunta. Tá? Nós, na Horus, pretendemos colaborar com as indústrias, com as empresas de uma forma geral, para que se tenha cada vez mais uma consciência na tomada de decisão frente aos seus dados. Nosso propósito aqui na Horus, a gente está vendo aqui, ó, enxergando para transformar. O que nós pretendemos com isso é enxergar padrão nos dados para transformar a consciência de decisores, né? A gente espera contribuir para que as empresas tomem decisões cada vez mais conscientes em relação à sua realidade, né? Que está traduzida nos dados da empresa. Não sei se eu te respondi, mas espero ter contribuído. Pessoal, então, mais uma vez, agradeço a disponibilidade de todos. Eu sei que o nosso tempo é muito precioso. Espero que esse webinar tenha contribuído de alguma forma para a realidade da análise de dados da empresa de vocês. Mais uma vez, reforço que estamos disponíveis por esses canais de comunicação. Nesse momento, eu quero agradecer também a Tocato, nosso parceiro, que viabilizou esse webinar através da disponibilização da sua plataforma e da divulgação nas suas redes sociais. Agradecer ao Daniel, que produziu aí o webinar e apresentou aí a proposta da Horus para os clientes, tá? Obrigado a todos. Muito obrigado, pessoal, pelo tempo e pelas perguntas.